Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao nosso trabalho de divulgação das mensagens psicografadas no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Lembrando que essas mensagens são histórias de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando, portanto, de espíritos superiores. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita. A mensagem que vou ler e comentar hoje, ela foi psicografada no dia 23 de março de 2021. E ela começa assim: Todos nós temos uma história e eu vou contar a minha. Reencarnei há pouco mais de 60 anos, em uma vila de pescadores no litoral nordestino. Uma vida muito simples, sem escola, sem estudo, pouca conversa em casa. Tamanhas eram a pobreza e a ignorância que nem sabíamos desfrutar a beleza paradisíaca da vila onde vivíamos, com suas areias brancas, céu azul e mar cor de esmeralda. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 7 anos de idade, ferindo-se gravemente. A ferida não foi devidamente tratada e, não recebendo os cuidados necessários, ele morreu de infecção. Lembro-me dele muito vagamente. Sua presença em casa foi sumindo e se perdendo, até ser esquecido em pouco tempo. Eu era a única filha mulher, 3 homens mais velhos e um bebê. Ajudava minha mãe com as tarefas da casa. Nunca soube o que era brincar. Havia outras crianças na vizinhança, porém, em razão da história de meus pais, nós vivíamos isolados do restante dos moradores. Meu pai foi noivo da irmã mais velha de minha mãe, que morreu de maneira suspeita. Ele e minha mãe foram acusados de serem os responsáveis por aquela morte. Meu avô materno era líder da comunidade e os expulsou da vila. Eles construíram uma cabana mais afastada, onde viveram por cerca de 2 anos. Tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Em uma noite de mar furioso, as águas invadiram a cabana improvisada e as crianças foram levadas. Depois disso, minha avó convenceu meu avô a aceitar o casal de volta à vila. Eles voltaram, indo morar em uma das casas mais afastadas, e continuaram sendo não aceitos pelos outros moradores. Após a morte de meu pai, meus irmãos mais velhos se mudaram para a capital, onde foram trabalhar com um tio. Minha mãe me levou até a porta de um hotel luxuoso que havia na cidade próxima à vila, me oferecendo aos turistas como se eu fosse algum animalzinho. Uma senhora me aceitou e me levou com ela. Seu nome era Jacira. Morava em outro estado, com o marido, o Dr. Messias, e os filhos, 3 crianças menores que eu. Também em uma cidade interiorana, no litoral nordestino. Nunca tinha visto uma casa como aquela, com paredes, teto, piso de tacos, amplas janelas de vidro, móveis e eletrodomésticos. Espantavam-me as torneiras com água encanada e a televisão. Parecia que estava em outro mundo. Eu dormia em um colchão na varanda, do lado de fora da cozinha. Quando chovia, me deixavam ficar do lado de dentro. Eu usava a latrina do quintal, onde tomava banho e fazia minhas necessidades no chão. À noite, quase morria de medo quando tinha que atravessar o quintal escuro para usar o sanitário. A casa tinha outros 3 empregados, a cozinheira, a arrumadeira e Silas, uma espécie de faz-tudo. Mesmo sendo ainda criança, eu era a primeira a acordar e só estava autorizada a ir dormir depois que Dona Jacira já estivesse recolhida em seus aposentos. Nunca tinha descanso, sem finais de semana, sem férias, sem folga. Um dia, a menina, que era um pouco menor que eu, me deu um pedaço de chocolate. E eu, que nunca experimentara nada igual em toda a minha vida, me deliciei com aquela iguaria.
A empregada me acusou de ter tomado da menina. Dona Jacira mandou Silas me açoitar com chicote. Silas obedeceu contrariado, as mãos vacilando a cada chicotada. A patroa, que assistia a tudo sentada na cadeira de balanço, irritou-se, considerando uma vontade dele, e tomando o chicote, surrou-me severamente, até eu quase perder os sentidos. Silas e a cozinheira se apiedaram de mim e cuidaram de meus ferimentos. Castigos outros se repetiram nos anos sucessivos. Eu nunca mais tive notícias de minha mãe ou de algum parente. Como não tinha nenhum documento, eu não sabia seus nomes ou o lugar onde nasci. Nunca nem mesmo soube qual era o meu verdadeiro nome. Chamavam-me de Neca. E assim eu cresci naquela casa. As crianças tinham seus brinquedos, a escola, os amigos, os passeios e a atenção dos pais. Tudo que a vida tinha me negado. Quando eu fiquei mocinha, passei a ocupar um quarto que construíram junto à latrina, do lado de fora da casa. Eu estava com 23 anos. Era aniversário de Eduardo, o caçula. O doutor Messias, à época eminente político, e a esposa deram uma grande festa para comemorar. Mandaram-me usar uniforme, calçar sapatos e servir os convidados. A festa se estendeu pela madrugada adentro. Os convidados foram quase todos embora, restando apenas meia dúzia de amigos de Eduardo, da mesma idade que ele. Os donos da casa foram dormir e me mandaram ficar acordada enquanto os rapazes quisessem se divertir. Sentei por um instante para descansar na cozinha e cochilei. Quando acordei, eles estavam me segurando, imobilizada. Levaram-me para meu quarto e forçaram um líquido de sabor ardente que desceu queimando garganta abaixo. Tiraram minhas roupas e seus rostos se transformaram em faces monstruosas. Humilharam-me, violentaram-me, me bateram até que eu perdesse os sentidos. No dia seguinte, Dona Jacira, estranhando minha ausência ao acordar, encontrou-me no quarto com as marcas da violência, ainda desacordada, e presumiu o ocorrido. Temendo um possível escândalo, deu uma quantia em dinheiro a Silas e mandou que ele sumisse comigo. Silas levou-me para a casa de sua irmã, onde eu fiquei durante os meses seguintes. Descobri que naquela noite havia gerado um filho. Silas e a irmã, temendo pela minha vida e pela vida da criança, decidiram que seria melhor que eu fosse embora para longe. Então fui morar com Dona Salete, uma parente distante de Silas, em uma cidade ao sul do estado. Dona Salete era tecelã. Fazia redes que eram vendidas em outros estados. Enviuvara cedo e não tivera filhos. Uma mulher simples, porém muito religiosa, que aprendeu a ler a Bíblia na escola paroquial. Ensinou-me a tecer e acolheu a mim e a meu filho José como sua família. O tempo passou. Conheci meu companheiro, Raimundo. Dona Salete desencarnou e nós continuamos em sua casa. Doutor Messias se tornou deputado. Vez ou outra, eu o via na TV da praça, que era ligada nos noticiários nas noites de sábado e nas manhãs de domingo após a missa. José cresceu e se mudou para a cidade grande. Raimundo também se foi, assim, de repente, morreu dormindo, feito um passarinho. Eu vivi até meus 55 anos. Mantive minhas mãos ocupadas para não pensar nas feridas do meu passado. Enquanto encarnada, Salete me levava com ela para a escola dominical e para as missas. Aprendi a ler, fiz catequese e conheci Jesus, aquela figura meiga que me olhava com amor e bondade. Seu exemplo na cruz, assim como seus ensinamentos de amor e perdão, me levaram ao reencontro com Deus e à aceitação de tudo o que me acontecera, com resignação, fé e esperança em uma vida futura, confiando que um dia
eu entenderia os motivos de ter passado por tudo o que passei. Com Jesus, redescobri nosso Pai, um Deus infinito em bondade e amor e soberanamente justo. Eu já estava adoentada, sentindo o peso dos anos de trabalho intenso, o cansaço acumulado no corpo. A tosse já vinha de alguns meses e a febre persistente não cedia. Uma manhã, ao levantar da cama, tive um acesso violento de tosse, com um forte gosto de sangue na boca. As vizinhas acudiram e fizeram vigília, se revezando ao lado da minha cama por mais de uma semana. Mas eu estava realmente cansada, queria ir para junto de Deus. José veio, passou uma tarde comigo e pude me despedir dele em paz. Desencarnei depois de 2 dias. Um homem que me lembrou Jesus, de olhar tranquilo e gestos calmos, se aproximou da minha cama. E eu era novamente uma menina de 7 anos de idade. E ele me acolheu paternalmente e seguimos juntos, de mãos dadas, para minha nova vida, para minha verdadeira vida. Tornei-me uma trabalhadora no plano espiritual. Alguns anos depois do meu desencarne, encontrei Jacira em uma missão da qual participei em uma região de muito sofrimento. Ela estava dominada por um grupo de irmãos infelizes que a escravizavam. Compadeci-me de sua situação e roguei aos meus instrutores que me permitissem auxiliá-la. Depois de muita paciência e persistência, ela aceitou nossa ajuda e foi libertada, ficando diretamente sob meus cuidados. Jacira reencarnou recentemente, em uma família rica, mais uma vez, na região nordeste do Brasil. Experimentará violência e abusos diversos, que comprometerão seu equilíbrio emocional. Em sua juventude, tendo forte tendência à depressão e suicídio, possivelmente sucumbirá ao vício em entorpecentes. Eu renascerei como sua filha. Meu desafio será amá-la, mesmo com suas falhas e erros. Se conseguirmos cumprir o roteiro traçado, vencendo nossos desafios e construir uma relação de amor e companheirismo, seremos bem-sucedidas. Com minha ajuda, ela poderá superar seus traumas, vencer os vícios e poderemos vir a ser uma família harmonizada e desfrutar de um pouco de paz e da felicidade possível. Pelo Espírito, Maria Angélica. Lamentavelmente, essa história, contada pela nossa irmã Maria Angélica, é o retrato de uma triste realidade que já foi muito comum e ainda hoje, em pleno século XXI, acontece principalmente nas regiões mais pobres do nosso país, onde a miséria da população local contrasta com a riqueza e o luxo dos hotéis e dos resorts destinados aos turistas. Quantas necas, quantas crianças já viveram como empregadas, sem nenhum direito, nas casas das famílias ricas, em regimes de trabalho similares à escravidão, muitas vezes apenas em troca de abrigo e comida. Neca, a Maria Angélica, foi uma criança que a mãe entregou a uma família rica e cresceu privada de tudo, de sua infância, de oportunidades e até mesmo de sua própria identidade. Ela não sabia sequer seu nome, o nome que seus pais lhe haviam dado. Em sua juventude, ela passa pela experiência de um trauma, sofrendo uma situação de violência extrema. E ela demonstra que é um espírito já com um certo grau de evolução. Ela opta pela atitude dos heróis e não dos traumatizados, de levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, sem se aprisionar em lamentações inúteis ou desejos de vingança. E ela tem a oportunidade de reconstruir a própria vida. Ela tem um filho, fruto desse ato de violência, e dedica sua vida à sua própria sobrevivência e à sobrevivência desse filho. Maria Angélica encontra pessoas boas pelo seu caminho, que lhe ajudam, servindo como instrumento de amparo divino.
e termina sua encarnação com resignação, fortalecendo os valores cristãos que muito provavelmente ela já trazia. A religião tem um importante papel de levá-la ao reconhecimento de Deus, não o Deus das instituições, que nos pune ou nos recompensa conforme as nossas ações, mas o Deus que Jesus nos revelou, infinito em amor, em bondade e soberanamente justo. Então ela desencarna e reencontra no plano espiritual aquela que foi a sua algoz. E ela, que já tinha em si valores morais e éticos bastante solidificados, consistentes, ela se sente compadecida e pede aos seus benfeitores a oportunidade de auxiliar aquela que foi responsável pelos seus martírios em sua última encarnação. E os benfeitores espirituais das duas estabelecem um plano reencarnatório onde aquela que foi vítima terá a oportunidade de se tornar, por sua vez, benfeitora daquela que foi a sua verduga. A Jacira, que terá lembranças dos seus erros e da maldade que ela cometeu contra Maria Angélica, será torturada por essas lembranças e, tomada de remorsos e culpa, terá que enfrentar provas difíceis que muito exigirão dela. Mas, como o amor sempre cobre a multidão dos pecados, se Jacira, sendo amada por Maria Angélica, conseguir retribuir e dar a ela o amor que mais se aproxima do amor divino entre os seres encarnados na Terra, que é o amor materno, se ambas conseguirem estabelecer uma relação amorosa, um vínculo baseado em sentimentos elevados de altruísmo, aceitação, bondade, compaixão, ambas serão bem-sucedidas. Que Jesus abençoe essas nossas irmãs para que elas consigam ter êxito nesse plano reencarnatório. Bem, meus amigos, muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer e a divulgar a doutrina espírita. Para conhecer mais histórias como essa de hoje, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.